Bem, o tema de hoje é um tema muito atual, tá? Está sendo pouco a pouco difundido, mas ainda não correm as informações necessárias para que nós possamos militar com segurança. Trata-se da tutela do superendividado. Eu sou professor da Escola Superior do Ministério Público, também passo para eles da mesma forma esse tema, assim como na própria Escola Superior da Advocacia, da ESA. Essa questão, tá, ela na verdade, ela acompanha, deixa eu só colocar aqui para vocês, ela na verdade, ela acompanha a própria evolução da sociedade, né, da sociedade capitalista. Se nós pensarmos, né, que todos nós podemos eventualmente ser fornecedores, mas somos basicamente consumidores, nós vamos começar a entender essa nossa realidade. Por quê? Porque por mais que nós eventualmente venhamos a prestar algum serviço ou produzir algum produto junto à população, nós não podemos negar que se nós não consumirmos, nós não vivemos. Então, se existe algo que é para nós inafastável, é a certeza de que nós temos que consumir. Por mais que nós tenhamos expertise, eu não posso produzir para mim sabonete, shampoo, caneta, sapato, roupa, óculos. Eu tenho que comprar. E eu só compro aquilo que o mercado oferece. Então, por isso que no direito do consumidor, diferentemente do direito civil, em que existe o princípio da autonomia da vontade, tá? No direito do consumidor não existe vontade, existe necessidade, existe o mercado. E nós somente compramos aquilo que nos deixam comprar, tá? Por isso que nós temos aqui uma linha muito presente que se torna até um princípio no direito do consumidor, chamado princípio da vulnerabilidade, né? Por que eu sou vulnerável? Porque eu estou à mercê, entre outras questões, do mercado. Se a partir de hoje, tá, todo ano vocês têm um cliente que compra, por exemplo, um Gol, tá, 0 quilômetros, desde a década de 80, todo ano ele compra um Gol. Pararam de fabricar o Gol, agora tem o Trave, né? Ele vai conseguir comprar o Gol? Não, ele vai ficar frustrado, mas não tem jeito, porque não fabricam mais. Eu compro pão francês todos os dias, levo lá pão francês para tomar café. Passo na padaria e falo, olha, tem um decreto que proibiu o pão francês, só tem agora pão húngaro. Ou eu sei fazer pão francês, ou eu vou ter que levar pão húngaro. Então, isso para nós, tá, diz que, isso revela para nós o quê? Somos consumidores, somos vulneráveis ali por natureza. E mais, nós vivemos hoje numa sociedade, né, que valoriza muito o ter do que o ser. Então, essa questão parece boba, mas não é. Sobretudo quando nós estamos analisando perfil de consumidores que estão super endividados. Por quê? Todos os senhores sabem muito bem que as pessoas olham para nós, né, e não tem como ser diferente, de fora para dentro. Ninguém fala, aquela mulher é horrorosa, mas nossa, ela é tão legal, aquele camarada, nossa, ele é estranho, não, mas nossa, ele conta uma piada assim muito bem. Não, ninguém conhece, eles vão olhar primeiro, esse cara tá mal vestido, e olha o cabelo dele, nossa, olha que óculos sujo, olha o sapato. Então, principalmente na área do direito, a embalagem, o rótulo é extremamente importante. Por quê? Porque é o primeiro contato que a gente tem com o cliente. Se nós vendemos a ideia do fracasso, dificilmente a gente tem um cliente. Isso faz com que nós tenhamos sempre que estar com um terno, ou um taier, ou uma roupa, seja que qual for social, limpa, passada, né? As pessoas olham se a sua unha está suja, se não está suja, mesma coisa, se nós formos no médico, né, estamos ali, ele vai operar o nosso filho, e ele está com as unhas sujas, ele está com uma roupa suja, você vai ficar com uma impressão esquisita e certamente você não vai continuar lá. Da mesma forma, na área do direito, as pessoas são extremamente rigorosas, não só com relação a vestuário, mas com relação até a comportamento.
Quando o sujeito, por exemplo, nós aqui no Departamento de Cultura e Eventos, nós fazemos muitas visitas, né? Então, visitas ao Canil, visitas ao Museu do Tribunal de Justiça, visita à Casa de Custódia lá em Franco da Rocha. E geralmente são visitas muito bem humoradas. Nós temos até a Big Band, né, que tem 26 músicos aqui da OAB. Só uma característica que a gente sempre percebe, por exemplo, com a Big Band, o pessoal fala, nossa, mas vocês são advogados e são músicos? Né, porque eles acham que nós somos um ser, assim, é um terceiro sexo, existem homens, mulheres e os advogados, né, abrangendo já o gênero masculino e feminino. O povo acha que a gente não dá risada, o povo... Eles idealizam que nós, então, somente falamos de direito o tempo todo, nós não conversamos, nós só falamos sobre coisas muito intelectualizadas. Não, somos gente também, não é verdade? Então, esse tipo de situação gera aquela questão do paradigma, né, daquilo que eu espero daquele profissional. E para romper com isso é muito difícil, porque às vezes se você quer romper, eu quero atender alguém de bermuda no meu escritório, ou de camiseta regata, ou de camiseta polo só, ou de camisa sem gravata, eu estou quebrando o paradigma e isso nem sempre é bem aceito. Então faz com que a gente eventualmente tenha que comprar, se endividar, né? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, se um dia você for num cliente de ônibus, desça 2 pontos antes, não deixa ele ver que você chegou de ônibus, né? Se você for de carro popular, deixa o carro um quarteirão antes, não deixa ele ver isso. Por quê? Porque o cliente ele quer pagar barato, mas ele quer que você seja top, né? Ele quer se orgulhar de você, porque eles olham tudo da gente, né? E sempre vem da ideia do sucesso. A pessoa ligou para o seu escritório, tá? Pode ser que você não tenha ninguém para atender na semana, fala, pera um pouquinho que eu vou ver na agenda. Você tem que, né, vender seu peixe. Enfim, existe uma pesquisa para nós que é extremamente interessante. Ela foi feita há cerca de 4 anos atrás. Era um questionário lúdico que era oferecido para jovens e adultos sobre quais eram para eles os maiores valores que eles tinham. Mas não falava assim, qual é o seu maior valor? Passava um questionário e perguntava, você prefere andar de bicicleta ou você prefere andar no shopping? Você gosta de entrar na internet? Você, entre morar na casa dos seus pais e fazer uma viagem, sua mãe pediu para você ficar, você fica? Então, questionário assim que trazia para a realidade nossa para poder entender. Bom, esse questionário, então, lúdico, que foi submetido a várias pessoas, ele pôde trazer para nós uma conclusão, tá, que explica alguns fenômenos sociais atuais. Ele diz o seguinte, que para os jovens está em primeiro lugar, tá, até mesmo antes do que eu vou comer e aonde eu vou dormir, a aceitação social. E para os adultos, né, a alimentação, o que eu vou comer, é a coisa mais importante. Depois, a aceitação social e, em terceiro lugar, moradia. Cabezão, mas o que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje? Muita coisa. Aceitação social significa que as pessoas olhem para mim, me respeitem, interajam comigo, enfim. A aceitação social é um dos fatores mais importantes que nós temos. Pessoas que não são aceitas socialmente, muitas vezes têm tendências suicidas, são pessoas depressivas. Por quê? Imagina você chegar num lugar e ninguém olhar para você, né? As pessoas te tratarem com desdém. Então isso é terrível. E não é à toa que nós vemos hoje, por exemplo, na relação consumerista, sobretudo na análise das publicidades, das propagandas, comerciais que não vendem mais produtos, eles vendem sentimentos que vocês podem ter se comprar aqueles produtos. Então, por exemplo, um carro. Não se enaltece o carro pela sua durabilidade, pelo seu consumo. A propaganda mostra o sujeito entrando dentro do carro, andando no quarteirão, a mulher do outro lado da rua olhando, ela para olhar o carro passando, né? Ele saindo com uma mulher bonita, né? Ele tendo ali status, poder, né, sendo desejado.
Então é isso que se vende. Um perfume, não fala que aquele perfume, né, existe toda uma técnica apurada para chegar naquele aroma. Não, você vai passar esse perfume, as pessoas vão se sentir atraídas, né, esse perfume afrodisíaco, as mulheres vão querer te beijar loucamente. Então, nós temos em praticamente a unanimidade dos comerciais a tratativa da aceitação social. Veja a cerveja. Cerveja, a gente imagina aquele comercial, sempre tem grupo de amigos, alegria, risadas, né? Por quê? Porque é isso que as pessoas querem ver, é isso que as pessoas querem ser, pessoas aceitas, pessoas felizes. Nesse sentido, né, e conjugando a ideia de que hoje é preciso ter para ser, traz para nós, então, essa ideia de que eu somente vou mostrar para as outras pessoas que eu dou certo, que eu sou legal, que eu sou uma pessoa próspera, enfim, se eu ostentar. Não é à toa que a gente tem hoje funk, ostentação, músicas que enaltecem, por exemplo, o ter, de uma forma descarada, né? Pelo menos eles têm a coragem de assumir, de que são consumistas mesmo, são materialistas mesmo, né? Porque, infelizmente, essa é uma característica da nossa sociedade. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque como o tema da nossa palestra é o superendividamento, é importante que nós, primeiramente, abordemos essa peculiaridade da nossa sociedade para ver por que as pessoas ficam tão tentadas, né, a consumir. Tá? E vocês vão ver que nós estamos atravessando um momento extremamente complicado da economia e, sobretudo, do superendividamento. Eu entrei ontem, tá, lá no site da revista Exame, da revista Abril, da Abril, né, da editora Abril, chamada Exame, e lá estava uma publicação do dia 21 de agosto, número de inadimplentes atinge recorde de 57 milhões no país. Tá? Não é raro, por exemplo, eu estava na minha casa, veja só, Lucena, aí veio um aviso de liberação para mim. Eu falei, ué, Banco Itaú, aviso de liberação. Quando eu abro, está falando assim, Ricardo, o valor de R$30 mil pode ser contratado e transferido em até 48 horas para sua conta corrente. Falei, que cara louco, meu. Né? Deixar isso aqui à disposição minha. Crédito pré-aprovado. Isso aqui é uma loucura. Por quê? Porque você vai no caixa automático, fala, você já tem aprovado R$4 mil. Você não quer contratar agora? E você num clique pega o dinheiro. E para pagar? Isso aí deixa para os embargos, né? Enfim. Mas o que nós temos hoje é essa grande tentação do crédito irresponsavelmente, né, atribuído às pessoas. Isso faz com que eu pegue o crédito agora, para pagar eu adquira crédito, para pagar o crédito que eu ali peguei facilmente e fique num círculo vicioso. Há cerca de 2 meses, eu atendi acho que o pior caso de superendividamento que eu já vi na minha vida. O sujeito, ele era funcionário do Fórum Criminal da Barra Funda, ele hoje está aposentado, ele era chefe de um determinado cartório lá, e ele teve um AVC. Filha na faculdade, e ele tinha feito alguns empréstimos. Né? Na época tinha feito um empréstimo de 4 mil e outro empréstimo de 2 mil. Só que ele perdeu a mão. Perdeu a mão porque como ele teve o AVC, tinha que comprar remédios, tinha que fazer tratamento, ele não pagou algumas parcelas, aquela dívida de 2 veio virando 4, 6. E aí o gerente começou fazer empréstimos para ele pagar a parcela do mês. Então ele tinha vários empréstimos de R$700, R$900, ele tinha 68 empréstimos. E ele praticamente não recebia mais nada. E ele fala para mim, doutor, existe alguma solução para isso? Porque eu peguei mesmo o dinheiro. Eu peguei, mas eu entrei numa situação que, por exemplo, eu tinha que pegar o dinheiro e contratar o seguro do banco. Eu tinha que pegar, se eu fosse pegar em tal lugar, eu tinha que abrir uma conta lá. E cada produto ou serviço que eu contratava tinha mais um custo.
E eu não aguentei, eu não sei mais o que fazer. Ó, doutor, tentei me matar 2 vezes e não sei o que. O sujeito transtornado, transtornado. E aí foi então que nós viemos a falar exatamente sobre essa questão do superendividamento que nós vamos ver. Né? A instituição financeira, ela também é responsável por essa facilidade, por essa facilitação, né? Porque seria como eu ver uma pessoa que quer se matar e ficar oferecendo para ela um revólver a todo momento. Então, essa falta de critérios, essa forma de eu abordar uma pessoa, tá, para que ela tenha dinheiro, para que ela tenha crédito, essa irresponsabilidade, ela fez com que os tribunais no mundo todo, vocês vão ver o sistema francês, o sistema canadense, para depois a gente falar do Brasil, né, eles começassem a se mobilizar. O Brasil está atrasadíssimo com relação à questão do superendividamento, que já é muito desenvolvido em outros países. Aqui, uma outra informação do dia 18 de agosto, aqui do Estadão, cheques sem fundos batem recorde em julho, diz Serasa. Né? Bom, acho que tinha um outro aqui, acho que não sei se pulou. Tá aqui, ó. Cheque sem fundo em julho é o maior para o mês desde 1991. Né? E aí vai. Bom, para que nós possamos inicialmente falar sobre superendividamento, eu vou apenas dar uma pinçada sobre direito bancário. Tá? É preciso que eu apenas faça uma introdução de alguns assuntos que nós vamos usar daqui a pouquinho na nossa palestra. Bom, o direito bancário, ele se faz presente e muitas vezes é colocado para nós na faculdade da seguinte forma: não esquenta com o banco, porque o direito do consumidor coloca as cláusulas contratuais bancárias todas como abusivas e você não vai ter que pagar nada. Tem muito professor, às vezes, de direito do consumidor que fala isso para nós. Olha, contrato de adesão, as cláusulas são todas abusivas, pode assinar que a gente discute na justiça. Calma que não é bem assim. Porque até acontecer isso, e o estrago, né? E o estrago que teve na estrada até chegar ao momento em que foi apreciado. Então, o direito bancário, ele é um ramo do direito privado, tá? Que existe, é defensável e é o meio de vida ali para muita gente. E nós temos que estar ali atentando, né, para suas mazelas, para suas características, porque pode vir a interferir com a defesa do nosso cliente, se arguindo o direito civil ou direito do consumidor. Ramos esses que também afetam. Vocês vão ver que o direito bancário observa direito econômico, direito do consumidor, o direito civil, direito empresarial, direito tributário, né, o direito financeiro. Então, são elementos para nós que interferem, mas por o direito bancário ter um interesse público por trás, que na verdade é o interesse que nós temos de que a população ela esteja, por exemplo, em condições de pelo menos prover as suas necessidades básicas, tá? Nós temos uma característica muito especial que é o controle estatal. Então, como assim? O direito bancário, apesar dele ser um ramo do direito privado, tá? Ele está sujeito às normas do Banco Central. Então, o Banco Central, dele emanam ordens, regras, regulamentos, colocando limites dentro da atividade da financeira e, ao mesmo tempo, tá, modificando a estrutura do direito bancário, que nós sempre vamos ter que analisar para poder verificar se o banco não está indo além ou não dos seus limites. Eu digo banco, mas nós vamos verificar que, quando eu digo instituição financeira, eu estou agregando várias outras espécies, tá? Estou falando de cartão de crédito, estou falando de previdência privada, são instituições financeiras, tá? Não é só banco, não. Então, qual é a legislação aplicável? Constituição, estrutura do sistema financeiro, que é a Lei 4595 de 64, o regulamento do mercado de capitais, a Lei 6935 de 76, que criou a Comissão de Valores Mobiliários, a Lei 9069 de 95, que instituiu o Plano Real, tá? Dentre outras. Bom, o que diz o artigo 192, que foi alterado
pela emenda constitucional número 40, né, num lobby muito forte dos bancos. Bem, o artigo 192 diz: o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Para vocês verem que as instituições financeiras têm uma relevância e até um certo auxílio do Estado para que elas continuem ali existindo, veja os Estados Unidos, em que com aquela quebra do setor imobiliário, com os títulos podres, né, o governo ele acabou injetando milhões de dólares para que os bancos não quebrassem. Porque muito embora fosse uma instituição privada, ela falou, se eu não mantiver os bancos, né, se eu não mantê-los, né, a sociedade vai quebrar, não vou conseguir depois estruturar esse mercado, agora em virtude do cidadão quebrado e das instituições financeiras também. Né? É aquela questão dos títulos podres. O que foram os títulos podres? As negociações americanas, elas eram pautadas em... Vamos imaginar aqui no Brasil. Tudo que eu faço, eu dou, por exemplo, em garantia a minha casa. Tá? Só que a minha casa estava no lugar em que passou o furacão Katrina. E eu não fui ver isso. Então, nos Estados Unidos, de uma forma assim muito sucinta, se davam títulos, né, mobiliários para assegurar ali pagamento de dívidas, que num determinado momento, quando começaram a ser exigidos, viram que esses títulos não davam garantia a nada, eles não cobriam as dívidas. E aí, toda aquela situação de estabilidade, que eles chamavam de bolha do mercado, tá, ela se rompeu. Porque perceberam que as coisas não estavam como eles imaginavam. Não havia garantias sólidas nos contratos firmados. Isso foi um efeito cascata, porque começaram a buscar os títulos e viram que nenhum título estava ali coberto. Tá? E é por conta disso até que o governo injetou dinheiro nos bancos, porque foi uma loucura, começou uma quebradeira total. Bom, como é composto esse Sistema Financeiro Nacional do artigo 192? Ele é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. Tá? Então, vocês vão ver que quem normatiza é o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tá? Aí, quem que supervisiona? Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, Subintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Quem que opera? Aí são os bancos, bolsa, cartões de crédito, entidades de previdência privada, pública e assim vai. Tá? Bom, terminando essa parte de instituição financeira, que eu só vou usar para a gente poder explicar o porquê que hoje nós estamos, então, tendo que intervir nessa atividade do Estado, nessa atividade privada, mas que tem ali controle estatal, nós vamos encontrar a Lei 4595. A Lei 4595, no artigo 18, ela define quem são as instituições financeiras. Então ela fala, primeiro, é instituição financeira, o banco. 2, sociedades de crédito, financiamento e investimento. Caixas econômicas, cooperativas de crédito, bolsas de valores ou equiparados, companhias de seguro. Uma companhia de seguro é uma instituição financeira? É. Vocês não viram que a Porto lançou um cartão que vocês podem sacar, tudo mais, né? Então, eu posso falar que a Porto Seguro é uma instituição financeira? Posso. Posso sim. Companhia de seguro é uma instituição financeira, por força do artigo 18 da Lei 4595. Companhia de capitalização, corretora de valores imobiliários, distribuidora de valores, administradora de recursos de terceiros. Muito bem. Esses contratos bancários, tá, são os contratos emitidos por qualquer uma daquelas instituições financeiras. Ok? E ele pode ser firmado por qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica. E aqui tem uma definição importante. O contrato bancário visa o crédito.
Ora, quem dá o crédito é o banco ao consumidor, ora é o consumidor que dá crédito ao banco, tá? Então, a depender dessa situação, vocês vão falar se a operação é negativa ou positiva, tá? Perdão, ativa ou passiva, dá na mesma. Quando uma operação é ativa, ou seja, positiva, né, obriga-se a uma prestação em que a instituição financeira concede crédito. Já a passiva é o cliente que vai ao banco para, por exemplo, colocar num fundo de renda fixa. Pega o dinheirinho dele e aplica, ok? Bom, então o crédito é definido como toda operação monetária pela qual se realiza uma prestação presente contra uma promessa futura, tá? De prestação, uma promessa de prestação futura. Então, eu aplico o dinheiro esperando que ele renda daqui a um mês. Eu pego emprestado e o banco está ali crente que eu vou pagar com aqueles juros que está embutido. Tá? É indispensável, sobretudo, tá, a confiança. Porque se nós não tivermos garantia que a pessoa vai pagar, eu deixo meu dinheiro no banco porque eu tenho confiança, eu espero receber esse dinheiro de volta. Eu só estou aplicando, eu quero devolver. Quando vocês deixam o dinheiro na poupança ou depositam na conta, eu quero ver o meu dinheiro. Né? Na época do Collor entrou, muitas pessoas arguiu ações falando da confiança. Muito embora não tivéssemos Código de Defesa do Consumidor ainda promulgado. Mas falavam disso. Poxa, isso vai contra, né, o próprio objetivo da instituição financeira. E quando o banco nos empresta, ele também tem que ter a expectativa que vai receber. Então, como é que funciona na prática, sob a ótica jurídica, os contratos bancários? Existe uma modalidade no direito civil? Não. São contratos chamados de atípicos. O direito civil ele estabelece 22 tipos de contrato. Aquilo que não está no Código Civil, tá, é chamado de contrato atípico ou inominado. É claro que alguém pode dizer aqui, mas Cabezon, a lei de incorporação imobiliária, do sistema financeiro habitacional, enfim, a lei do software, às vezes estabelece para nós alguns tipos outros de transações que não está previsto no Código Civil. É verdade. Tá? Então, essas são as exceções que, mesmo assim, em legislação esparsa, trazem contratos previstos em lei. Existem, entretanto, contratos que não têm qualquer amarração legal. Eles existem, nós praticamos, mas não tem aonde eu me apegar para regulamentar o contrato, onde ele começa e onde ele termina. É algo que é passado, né, ali de geração para geração e nós continuamos com o contrato. Tá? Temos muitas vezes a regulação do contrato, mas não o estabelecimento de parâmetros sobre como esse contrato ele se caracteriza ali principalmente. Então, não há uma legislação específica sobre direito bancário, ele recebe a influência do direito civil, do direito do consumidor, da lei do sistema financeiro brasileiro e sobre as regulamentações tanto do Conselho Monetário, né, como também do Banco Central. Bom, chegamos aonde queremos agora. Onde queríamos, perdão. Vamos falar sobre a aplicação do CDC nos contratos bancários. Primeiramente, aqui, se me permitem, eu só vou fazer um parênteses para vocês entenderem a aplicação do CDC. Primeiro, em qualquer coisa. Vamos entender o Código de Defesa do Consumidor de uma forma muito rápida. O Código de Defesa do Consumidor, ele existe, tá, por conta do artigo 170, inciso 5º da Constituição. O artigo 170, ele fala que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição, fundamento basilar nosso. Conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. 5º, defesa do consumidor. E o artigo 5º, inciso 32, o artigo 5º é que todos são iguais perante a lei, né? E aí vai. Do 32 diz, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Uma Constituição de 88, né? E nós tivemos ali, um ano depois, já a promulgação do CDC, no dia 11 de setembro, um dia ali para, né, que todo mundo ficou chocado com o episódio das Torres Gêmeas. Muito bem.
Quando nós falamos em direito do consumidor, é importante lembrar que para ver direito do consumidor, para ver a aplicação de uma relação consumerista, eu tenho que identificar 3 partes, tá? Eu tenho que ver se tem consumidor, eu tenho que ver se tem fornecedor e eu tenho que verificar se tem produto ou serviço. Às vezes eu tenho o fornecedor, mas eu não tenho o consumidor. Às vezes eu tenho o consumidor, tenho o produto, mas eu não tenho o fornecedor. Exemplo. Nós vamos, em vez de ter vindo aqui no OAB, nós fomos lá na feira do automóvel no Anhembi. Hoje tem a feira do automóvel. Eu, Cabezão, lá estou vendendo a minha combosa. Levei minha Kombi lá, estou esperando ver se tem algum interessado. Lucena quer comprar o meu carro. Ele se encaixa no perfil de consumidor? Vocês vão ver o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele vai se enquadrar. Aquela pessoa que adquire para si ou para outra pessoa produto ou serviço como destinatária final. Ele vai comprar para usar, é destinatário final. O critério de consumidor está aí. O carro é produto ou serviço? Produto. Agora, fornecedor. Eu sou fornecedor? Fornecedor, artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica, né, que explora, produz, comercializa, papapá. Ué, tem jeitão que é. Aí quando eu vou ler melhor, eu vejo que eu não tenho habitualidade. Eu sou advogado, eu estou vendedor, mas eu sou advogado. Então, essa relação da minha venda, a venda do meu carro para ele, é uma relação de direito civil e não de direito do consumidor. Por quê? Muito embora ele tenha o perfil de consumidor, o objeto que eu estou vendendo pode ser considerado um produto, eu não sou fornecedor, porque eu não vivo disso, uma habitualidade, tá? É oneroso? É. Eu estou vendendo? Estou, mas eu não faço isso de forma habitual. Esse não é não é o meu objetivo de vida, tá? Então, toda vez que eu verificar uma relação, eu tenho que observar se tem consumidor, fornecedor, produto ou serviço. Consumidor. Quando eu falo tem consumidor, 3 artigos têm que estar na nossa cabeça. Artigo 2, 17 e 29. Artigo 2, artigo 2º. Consumidor é toda aquela pessoa que adquire para si ou para outrem produto ou serviço na qualidade de destinatário final. Então, o consumidor é aquele, tá, que compra para usar. E eu ganhei, Cabezão, sou consumidor? Sim, parágrafo único fala do consumidor equiparado, né? Se eu ganhei, alguém comprou, mas eu que estou usando, sim. Se der algum problema, posso usar garantia, posso invocar? Posso, eu só não comprei, mas eu sou destinatário final. Tudo bem? O artigo 17. O artigo 17 fala do conceito de consumidor bystander. Eu não comprei, eu não ganhei, mas eu fui vítima de um evento de consumo. Por exemplo, o sujeito está andando na rua e cai a roda de um ônibus de viagem de uma determinada empresa. E ao soltar essa roda ali do ônibus, ela acabou amassando o seu carro que estava na calçada. Ele não comprou passagem do ônibus, ele nunca viu aquele ônibus. Tá? Ele não tem qualquer relação ali, mas ele pode se valer do CDC? Sim, porque ele foi vítima de um evento de consumo. Ele foi vítima de um evento de uma empresa que explora uma atividade de consumo. Aquele episódio da porta do avião da TAM, que despregou da fuselagem e caiu em cima de uma mulher grávida, que morreu no orelhão. A porta saiu do avião, caiu na mulher, a mulher infelizmente faleceu. A família pode ingressar com uma ação indenizatória com base no CDC? Pode. Tá? Mas ela não comprou passagem, não tem voucher, não tem nada. Mas ela foi vítima de um evento de consumo. Tá? Não tem problema. E o artigo 29? O artigo 29 fala do consumidor exposto. Tá? Então o artigo 2º fala do destinatário final. O artigo 17 fala da vítima das relações de consumo. Tá? E o artigo 29 fala do consumidor exposto. O que é o consumidor exposto? Eu estou andando no shopping, eu vejo que tem uma determinada vitrine sem preço. Que é aquela situação constrangedora, né? Aí você entra na loja, vem uma
uma pessoa maravilhosa te atender, a mulher mais bonita que você já viu na tua vida, e você fica com vergonha de falar para ela que não tem dinheiro, então falar, não é que não tem dinheiro, não, não deixa. Não, acho que não tem o meu número. Não, tem sim, não. Mas e a cor? Eu gosto de violeta com cores, com traços pretos. Tem. É a nova coleção. Ai, meu Deus, o que eu vou falar para essa mulher parar de. Enfim. E a gente entra nessas ciladas aí, fica complicado para poder sair, né? Então, quando eu vejo uma vitrine sem preço, independentemente de eu ter comprado ou não, tá? Isso é uma lesão com a defesa do consumidor. Eu estou legitimado. O que é legitimado? Legitimação. Eu estou autorizado pela lei a, por exemplo, denunciar aquela loja, tá? Quando eu estou assistindo uma televisão, eu vejo uma propaganda enganosa, uma propaganda abusiva, eu posso denunciá-la. Por quê? Porque o artigo 29 diz que eu não preciso ter comprado aquele produto para saber que ele não é daquele jeito que está sendo anunciado. Eu vejo, eu já posso denunciar por conta do artigo 29. Então, o artigo 29, ele fala para nós, né, das pessoas expostas, seja a cláusulas abusivas em contratos de consumo ou a publicidade, seja numa roupa dentro da vitrine, seja numa propaganda de TV, num anúncio do rádio, tá, numa foto de uma revista, não importa, nós já somos autorizados, tá, a ingressar com uma medida, inclusive para pedir que se retire ou se faça uma contrapropaganda, para poder informar as pessoas que aquilo era errado, era enganoso. Bom, então, aqui só, já apenas está passando aquilo que nós já falamos, né? Muito bem. Dentro de vários princípios que nós temos no direito do consumidor, um vai nos interessar hoje, que é o princípio contido no artigo 4º, inciso 1º. Ele diz o seguinte, artigo 4, caput, a política nacional das relações de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendido os seguintes princípios. Inciso 1º, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Essa vulnerabilidade, como eu disse a vocês, significa que nós somos dependentes do mercado de consumo e somente podemos comprar aquilo que nos deixam comprar. Logo, o consumidor sempre é a parte mais fraca da relação de consumo. Porém, nem sempre a parte mais certa. Por isso que nós que atuamos na área de consumidor, nós evitamos falar direito do consumidor, nós falamos direito das relações de consumo, né? E uma coisa interessante até, Luciana, na gestão Durso, tinha a coordenadoria de direito do consumidor. E eu propus ao Durso que não falasse direito do consumidor, porque nós já estamos sendo tendenciosos, que falasse direito das relações de consumo. Por quê? Porque hoje tem os direitos do fornecedor também. O direito é uma via de duas mãos. Tem consumidor, tem fornecedor, daí sai a harmonia. Os dois têm que, né, ter direitos e obrigações. E aí mudou o nome da comissão para Direito das Relações de Consumo. Só que ficou tão pobre, porque você ligava e você falava, eu sou da coordenadoria das relações de consumos da OAB. Que quando você falava, eu sou da comissão de Direito do Consumidor, o sujeito já, opa, o que está acontecendo? Você falou, eu sou da coordenadoria das relações de consumo. Você quer falar com quem? Né? Então, o pessoal não entendia direito o que queria dizer isso. Né? Alguns cursos mesmo, na época eu coordenava determinada faculdade, falei, professor, nós vamos ter aula de consumidor, direito das relações de consumo, mas isso é consumidor? Eu falei, Então é a dificuldade semântica, né? Enfim, mas vamos lá. Bom, o que é ser vulnerável perante o dicionário? Vulnerável é o lado fraco de um assunto ou de uma questão, ou do ponto pelo qual alguém pode ser atacado ou ferido. Então, a vulnerabilidade, portanto, é a qualidade ou estado de ser vulnerável, de ser exposto, né? Vamos lá. Existem vários tipos de vulnerabilidade, tá? A vulnerabilidade que nós temos aqui, sobretudo no direito do consumidor, para a maioria dos autores, é a vulnerabilidade econômica, tá?
Por quê? Vocês podem ter dinheiro, mas vocês não têm ali, por exemplo, o entendimento suficiente de como isso funciona. Então, em alguns casos, eu não vou falar de vulnerabilidade econômica, vou falar de vulnerabilidade técnica. Por exemplo, o sujeito comprou uma Porsche, ele ganhou na loteria, comprou uma Porsche ou comprou uma Ferrari e deu uma pane no carro, né? Ele pode arguir o Código de Defesa do Consumidor ou na concessionária vai falar, você não é vulnerável, tá? Porque você tem dinheiro e você poderia ter comprado outro carro, enfim. Não, mas eu sou vulnerável técnico. Eu comprei o carro, tá? E eu sou tido como consumidor, porque eu sou destinatário final, e aplica-se isso porque eu não entendo como funciona o carro. Eu paguei, né? Vi que o carro anda, eu não sei se o pato é macho, eu quero ovo, eu quero que arrume meu carro, eu quero sair daqui andando, né? Muito bem. Mas é bom vocês saberem que existem esses tipos de vulnerabilidade e discussões, que eu não vou me ater muito, que não é o mote da palestra, tá? Apenas a gente está dando uma pincelada muito rápida. Quando nós falamos também no direito do consumidor da vulnerabilidade, nós falamos da hipossuficiência. O que é hipossuficiência ou hipossuficiente? Menos que suficiente. É o hipo. Disse de pessoa que é pobre, na acepção legal do termo, e faz jus à assistência judiciária gratuita. Ou daquele que, por razões econômicas ou técnicas, não tem como fazer prova nos fatos constitutivos do seu direito. Pessoal, pergunto a vocês, como fazer uma prova negativa no processo? E exemplifico. Chegou na casa de vocês uma conta da Vivo de que vocês ligaram para o Maranhão e ficaram 50 minutos no telefone. Aí eu ligo para lá de volta e falo, olha, tem algum engano, eu não liguei para o Maranhão. Você fala, meu senhor, se está na conta é porque o senhor ligou. Eu não liguei. Como é que você vai provar que você não ligou? Chega um extrato do banco dizendo que você sacou R$700 no caixa automático. Aí você fala, imagina, meu limite é 300 para sacar no caixa automático. Eu não conseguiria sacar 700, meu senhor. Consta que o senhor sacou 700. Não, eu não saquei, olha, foi lá no caixa da Avenida Atlântica, lá no Rio de Janeiro. Eu nunca nem fui para o Rio de Janeiro. O senhor está falando. O senhor prova e... Como que eu vou provar? Então aí veio, né, para nossa felicidade, esse critério da hipossuficiência, que fala da dificuldade que nós temos, muitas vezes, de provar elementos constitutivos do nosso direito, porque aí eu vou pedir a inversão do ônus da prova para o juiz. Quando nós comprovamos, né, aqui a verossimilhança das alegações, tá? Ou a hipossuficiência do consumidor, ou, que é alternativo, eu posso pedir ao juiz, está a critério dele, tá? Não é automático, que ele inverta o ônus da prova. Falo, meritíssimo, eu não tenho como fazer prova negativa. E foi aí que a Telefônica se deu muito mal. Porque a Telefônica, ela, naquelas migrações de pulso para minutos, né, que já foi, para nós, foi um duro golpe contra o consumidor, começou a vir uma série de minutos que nós usamos, só que pelo menos ficou de forma mais clara para nós, né, para poder acompanhar quantos minutos eu passei no telefone ou não. E vinham ali 30 minutos de utilização, 40 minutos, e as pessoas queriam saber para onde que elas ligaram. E começavam a pedir conta detalhada na Telefônica. A Telefônica não fornecia. O juiz determinava, então, a inversão do ônus probatório, eles não apresentavam. E aí o juiz falava, se vocês não têm, e eles falavam, nós não temos como mostrar isso. Ele falou, olha, se vocês não têm como mostrar, logo vocês não têm como medir, logo vocês não têm como cobrar. Então, da mesma coisa a empresa que fornece gás, da mesma coisa, enfim, todos os demais serviços que cobravam, por exemplo, por volume de dados, da internet, etc e tal. Se eu não tenho como comprovar, eu não tenho ali como cobrar então. E por isso ela começou a ter um efeito cascata de condenação, uma atrás da outra, né? Bom, hipervulnerável. Nós vamos falar hoje sobre superendividamento, e vocês vão ver que dentro do superendividamento existem pessoas tidas como hipervulneráveis. Quem são, para nós,
os consumidores vulneráveis. O que é hiper? Que está acima do normal, excede o normal. Quem são os hipervulneráveis? Pessoas portadoras de deficiência, idosos, crianças e adolescentes. Essas pessoas, se vocês forem entrar com uma ação de superendividamento, vocês vão ter mais facilidade de obter a tutela, tá? Que nós vamos mostrar para vocês que tem direito. Qual é a tutela? A tutela, tá? Adiantando um pouco já do que nós vamos ver, é aquela em que vocês vão conseguir do judiciário travar os descontos da folha de pagamento do sujeito ou dos descontos bancários e limitar ao máximo de 30% dos seus vencimentos. Então, independente do sujeito receber R$ 2.000, mas só sobra para ele R$ 300 para ele passar o mês, por exemplo, o idoso. O idoso é extremamente sacaneado aqui. Por quê? Porque o desconto na fonte. Então ele vai lá no banco X, no banco Cacique, no banco Juruna, vai no banco, enfim, e aí ele pega o empréstimo. Todos nós temos a prerrogativa de escolher se eu quero pagar o cartão de crédito ou não, tal data. Ele não. Ele vai lá e já retira o empréstimo direto, na fonte, lá no benefício. Isso é nefasto. Isso é muito ruim. Por quê? Porque o idoso, muitas vezes, ele tem situações complicadas no meio, precisa comprar remédio, é uma pessoa normal, né? E ela não tem, muitas vezes tem que se valer do empréstimo para pagar o empréstimo, quando vai ver está sobrando 100, R$ 200. Vocês, ao defendê-los, vão conseguir o quê? Que ele não pague ninguém? Não. Vocês vão conseguir um bloqueio de descontos para que sobre 70% do que ele ganha. Isso para nós já é uma ajuda e tanto que o sujeito começa a respirar, né? E fala para ele, para de pegar empréstimo, pelo amor de Deus. Né? Vamos tentar ver alguma coisa que o senhor consiga melhorar, mas não desse jeito. Bom, prática comercial abusiva. Na forma do artigo 39, inciso 4º, constitui prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Da mesma forma, né, que nós temos a propaganda considerada abusiva. No Código de Defesa do Consumidor, vocês vão ver que existe a propaganda enganosa e abusiva. Enganosa é a que mente. Ela mente sobre a quantidade do produto, sobre ali do peso, do número de itens. Ela mente ali sobre a descrição do produto. Então ela engana. A abusiva, ela não mente sobre o produto, mas ela abusa ali da fraqueza do consumidor, da ignorância do consumidor. Né? Por exemplo, uma criança está assistindo televisão, aí tinha uma apresentadora, que agora ela está sem programa temporariamente na televisão, que ela falava assim, sandalinha da fulana. Se a sua mãe não comprar, faça como eu, grite. Então vocês imaginam o que isso acontece. O que acontece. Né? Porque a criança não entende muito bem de relação de consumo, de sociedade do consumo. Para ela, você pode ser um excelente pai. Chega no dia das crianças, você não compra um brinquedo. Chega no Natal, nosso amor tem prazo de validade, pessoal. Chega no Natal, você pode ser um tio maravilhoso. Você não comprou presente, você fala, olha, nenê, sabe o que é? Papai tá sem dinheiro, o tio tá sem dinheiro, mas o ano que vem eu compro. Não, tudo bem e tal. Ele sai na rua, o vizinho tá com um skate novo. O outro tá com Xbox, com Connect, não sei o que lá. O outro, ele tá com um carrinho de controle remoto. O outro, ele fala, lazarento do meu pai ou do meu tio, que não me comprou nada, desgraçado. Todo mundo ganhou, eu não ganhei, né? Então, para a criança vai se tornando difícil e a televisão bombardeia isso. Para o idoso, né, o idoso muitas vezes fica numa situação constrangedora, porque ele é um prato cheio. A família força ele muitas vezes a fazer o empréstimo. Vocês sabem muito bem disso. Ele pega empréstimo, vem para o filho, ele pega empréstimo para o neto e assim por diante. Né? Não é à toa que tem uma notícia aqui do Estadão que a inadimplência maior, tá, e a que mais cresce atualmente, é entre os idosos. Tá? Então, quando eu falo aqui do idoso, eu estou falando, na verdade, de fragilidade emocional, necessidade e catividade em relação a determinados produtos ou serviços, né?
especialmente medicamentos e planos de saúde, eu fico seduzindo aquela pessoa, né? Às vezes ela não está nem entendendo direito o que ela está assinando, a ter algo que nem necessariamente ela precisa comprar, tá? Nem necessariamente ela precisava contratar. Mas eu vou me prevalecer justamente dessa saúde debilitada, dessa condição de fraqueza do idoso. Isso então foi reconhecido, tá, como o hipervulnerável. Então, se um dia vocês forem fazer uma ação e tiver uma pessoa deficiente física, se tiver um idoso, se tiver ali um pai de família que comprou presente ali para a criança, porque a criança, enfim, ela já tem hábitos direcionados à sociedade do consumo, isso existem vários estudos, vocês vão poder se valer, vocês se valham da teoria do hipervulnerável, que um dos defensores é um professor muito querido e amigo nosso, membro da comissão aqui da OAB, professor Antônio Carlos Morato, professor do Largo São Francisco aqui da USP. Bom, aplicação do CDC nos contratos bancários. Caminhando aqui já para a exposição da nossa palestra, eu devo terminar aqui dentro de uma meia hora, tá, gente? Só para você falar, mas quando ele vai chegar no tema, vai acabar o domingo daqui a pouco, né? E ele não fala, calma aí que eu vou chegar lá. E nós passamos para as perguntas aqui para vocês. Quando nós falamos da aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, eu preciso primeiramente passar para vocês uma questão que foi muito discutida, se banco é ou não é fornecedor. O banco tinha ingressado com uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? E num primeiro momento, ele era tido, tá, como um ente ao qual não se aplicava o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Vamos ler primeiro o que diz o artigo 3º do CDC, daqui a pouco vamos ver os seus parágrafos. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Banco é pessoa jurídica. Pública ou privada, ele é privado. Nacional ou estrangeiro, bem como os entes despersonalizados. O que é um ente despersonalizado? Camelô. Né? Camelô às vezes está lá, ele tem uma atividade de fato, mas não está regularizado de direito. Quem é mais? Massa falida, é um ente despersonalizado. Condomínio, né? Que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Muito bem. Então, vocês vão ver que abrange no conceito de fornecedor sociedades sem fins lucrativos, o poder público, entes despersonalizados, tá? Entre outros. Características principais do fornecedor: onerosidade e habitualidade. Lembrem do Cabezon vendendo o carro na feira do automóvel. Tá? Ele não é fornecedor porque é oneroso, mas não é habitual. Eu não vivo disso. Conceito de produto, que é o parágrafo 1º do caput do conceito de fornecedor. Produto é qualquer bem, móvel, imóvel, material ou imaterial. Crédito é imaterial. Então, em tese, estaria também aqui aplicado. Conceito de serviço. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Cabezon, mas aqui então não está claro que banco é fornecedor? Está claro. Agora, por que o banco ele recorreu? Bom, por duas questões. Primeiro, por força do artigo 192 da Constituição. Tá? O artigo 192 da Constituição diz que o sistema financeiro nacional, tá, ele será regulado por leis complementares. O Código de Defesa do Consumidor não é uma lei complementar, logo ele não poderia alterar os contratos bancários. Segundo argumento deles, eu não forneço para vocês um serviço de consumo ou um bem de consumo. Eu ofereço um bem de produção ou um serviço de produção. Eu dou exemplo. Alguém consome crédito?
o banco falava? Ele fala, não, você pega o crédito para comprar alguma coisa. O crédito é um meio, não é um fim. O crédito é uma forma de você comprar. Então, ele começava a se valer de uma teoria do direito do consumidor, que é assim. Vamos imaginar que nós temos uma academia, tá? E nós compramos uma esteira para pôr nessa academia. Eu sou consumidor? Bom, eu vou pegar lá o artigo 2º, pessoa física ou jurídica que adquire para si ou para outrem produto ou serviço na qualidade de destinatário final. Eu sou destinatário final? Não. Existe uma pessoa delimitada? Não. O que eu faço com a esteira? Eu ganho dinheiro. Ela é um bem de produção, ela não é um bem de consumo. Então, eu não posso arguir Código de Defesa do Consumidor. Tem atacadista aí, o macro. Ele vende para empresas, correto? Deu um problema no produto, posso alegar Código de Defesa do Consumidor? Não. Código Civil. Por quê? Porque são bens de produção. Eu comprei para ganhar dinheiro, são insumos. Eu estou injetando na minha empresa itens para vender. Eu sou uma parte da cadeia, não sou destinatário final. Eu vou revender. Ok? Bom, então, por conta disso, o banco falou, é a mesma coisa eu te dou dinheiro para a pessoa, ela vai comprar um carro. Eu estou intermediando, o dinheiro não é... A pessoa não é destinatária final do dinheiro, ela pega o dinheiro para comprar alguma coisa. E era um raciocínio inteligente. Até que, felizmente, lá no STJ ouviram, né, vários exemplos em que se comprovou que crédito é consumível, e é consumível sim, muito rapidamente. Troca uma nota de R$100 para ver em quanto tempo ele desaparece da tua carteira. Não necessariamente eu preciso comprar um insumo para minha empresa para gastar o dinheiro. Né? O dinheiro ele vai por si só e vai rápido, hein? Então, esse argumento caiu, tá? E esse argumento do artigo 192 também foi por água abaixo. Por quê? Não necessariamente... veja, o artigo 192, ele não coloca apenas e tão somente uma lei complementar irá regular a atividade financeira. Ele diz que será regulada por uma legislação complementar. Isso não quer dizer que eu não possa fazer uma interpretação sistemática da validade dos contratos bancários. Como assim? Eu não preciso ter uma legislação específica para entender que o sistema no qual foi inserido um determinado contrato tem também que tomar cuidado com outros pontos em que ele se choca, independente de ter ali a lei complementar ou não. Não sei se eu estou sendo claro. Se eu crio um contrato, tá? Eu não posso fazer um contrato bancário que aceite como garantia cocaína. Ah, mas o sistema financeiro não existe ainda para regulamentar. Você não pode falar que é proibido. Como não, meu caro? Né? O artigo 104 do Código Civil fala que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, determinado, possível, né? Enfim, objeto lícito. Ah, mas isso é o Código Civil, não tem nada a ver com um regulamento que não saiu ainda. Não importa, são linhas gerais dos contratos. Então, não é porque não tem a regra complementar que nós não temos hoje outros sistemas, outros ordenamentos que venham a se comunicar com os contratos bancários e influenciá-los. Então, o STF, declarou improcedente, tá, a ação direta de inconstitucionalidade promovida. E antes disso, o STJ já tinha editado uma súmula, a súmula 297, que dizia o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Contudo, eu apenas colacionei aqui para vocês, tá, alguns exemplos de que aquele raciocínio do banco é sim observado quando eu sou empresa. Eu faço um mútuo bancário em nome da minha empresa. O que é mútuo? Um contrato, né, em que nós temos por objeto bens fungíveis, dinheiro, por exemplo. Tem o mútuo federatício, que quando um particular empresta dinheiro, e tem o mútuo bancário, que é a instituição financeira. Qual é a diferença? Aqui um você pode cobrar os juros quanto você quiser, o outro não. Bom, aqui, no mútuo bancário, que é feito com a empresa, eu não posso arguir o direito do consumidor, porque esse mútuo bancário, ele é meio, não é fim. O objetivo dele é capital de giro, ok? É adquirir insumos, enfim.
Então, eu juntei para vocês aqui algumas decisões. Só para poder falar que, muito embora aquela situação que nós vimos como argumento do banco pode ter sido rechaçada, mas não em absoluto, tá? Existem casos e casos. Bom, finalmente, chegamos aqui no nosso superendividamento ou no sobreendividamento, tá? Então, eu coloquei uma pequena definição, que é aqui o fenômeno, né, que trata para nós da impossibilidade global do devedor, pessoa física, não é empresa, leigo e de boa fé, de pagar as suas dívidas atuais e futuras de consumo, excluídas as dívidas do fisco, ou oriundas de delito ou de alimentos. O sujeito teve 5 filhos, ele vai entrar com a teoria do superendividamento. Assim não dá. As 5 querem pensão? Não, não posso, né? Não, não dá. Aí já foge da teoria do superendividamento. Meus caros, então, o slide, você vai mudar ou não? Slide, hein? Mudar. O que diz para nós, então, essa teoria do superendividamento? Essa teoria do superendividamento é nova. Eu vejo aqui na plateia que não tem gente aqui que talvez tenha, muitos de vocês talvez não tenham vivido algumas situações que o Lucena passou, particularmente eu não, porque eu sou também novo como vocês. Mas nós, né, na década de 90, né, Lucena, para a gente conseguir pagar alguma coisa em 3, 4 vezes era um sufoco, né? Na década de 80, não tinha esse crédito hoje fácil, cartão de crédito, sendo aceito para tudo quanto é lugar. Gente, ou você tinha dinheiro, bala, ou você não comprava. Carro, você tinha, todo mês tinha uma inflação avassaladora. Tá? Era ali inflação de 30%, 40% ao mês. Eram coisas assim que era impensável, por exemplo, você comprar uma televisão em 12 vezes. Tá? Não tinha isso. Não tinha. Eu lembro que para nós muitas vezes comprar coisa a prazo tinha que fazer consórcio. O primeiro computador que nós fomos colocar no escritório, porque até então era máquina de escrever, meu pai tinha uma Hamilton e uma Olivetti, eu e meu pai fizemos um consórcio de um AT 286, pagamos em 12 vezes. Aí ligamos o computador, aquela tela verde só piscando, né? Eu e meu pai ficava assim olhando, nossa, isso é demais, né? Então, enfim. Mas, enfim, pagamos em 12 vezes, um juros absurdo, mas era a única forma que nós tínhamos. Hoje tem crédito pré-aprovado, hoje tem cartão de crédito, né? Nós temos novas formas de adquirir esse crédito. E isso, esses parcelamentos, né? Muitas vezes a pessoa não percebe que ela está se enforcando. Quando ela vai ver, ela já está até a pleura, porque ela está pagando um terno em 12 vezes, um sapato em 12 vezes, a camisa em 12 vezes, a gravata em 12 vezes. Ela vai ficar 12 meses enforcada. Então, ela não percebe que vai somando tudo. Porque só deduz R$50, R$100, 200. Só que, gente, de gota em gota, o copo vai até a pleura. Né? Então, é essa situação hoje de crédito oferecido sem procurar saber informações da pessoa, sem estabelecer ali uma margem consignável. Tem banco que estabelece margem consignável. Quanto é que eu posso emprestar para você? Quanto você ganha? Então, dá raiva quando faz isso com a gente. Né? Dá mais raiva ainda quando a gente leva o lerite. Mas, enfim, está sendo prudente. Porque a pessoa pode te emprestar um crédito que acaba com a tua vida. Você sai feliz, mas mal sabe que você está acabando com a tua vida. Na França, desde 89, nós temos uma legislação que procura tratar do superendividado. Tá? O que seria essa legislação francesa? Gente, a partir do momento em que eu vejo que essa pessoa, tá? Porque assim, não é qualquer superendividado, não. Senão vocês vão começar a proteger estelionatário. Eu vou lá, compro um monte de coisa, tá? E depois entro com uma ação de superendividamento, porque, pô, passou dos meus 30%. Caramba, mas o que você comprou? Ah, eu comprei roupa, fui fazer viagens. Não é esse tipo de proteção, não é para esse tipo de pessoa
que nasceu a proteção do superendividado. Nós vamos ver daqui a pouco. É a pessoa que teve ali, de uma forma irresponsável, a obtenção de crédito. E ela foi se enforcando. Tá? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O que a legislação francesa ela faz? Aquilo que vocês têm hoje na Lei 11.101 de 2005 aqui no Brasil, que é a Lei de Falências. Lei de Falência e Recuperação. O que diz a Lei de Falência? A lei de falência, quando eu vejo que a pessoa precisa de um tempo para respirar, que é a recuperação, nós estabelecemos aquilo que é chamado de stay period. O que é o stay period? É o momento que para tudo. Não corre mais juros nas dívidas ali da empresa, não posso exigir nada dela para ela pagar agora, eu vou fazer um plano de recuperação judicial para ela. A empresa vai respirar, não vai pagar juros, imposto não vai incidir naquele período, e ela, durante ali até 24 meses, ela vai ter um prazo para saldar, ela vai fazer um plano, né, de recuperação, de como ela vai pagar a dívida para os seus credores, e vai quitando pouco a pouco, um a um. A legislação francesa faz a mesma coisa, decreta, você é um superendividado, esse cara está blindado, espera aí. Então, é isso que ela faz e é isso que nós vamos ter no nosso Código de Defesa do Consumidor, que está em trâmite. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá? Vai ser a mesma coisa. Então, lá no direito francês, nós chamamos de prazo de graça. Tá? Esse prazo em que suspendem as cobranças. Então, está lá no parágrafo 2º aqui, ó. Isto enseja a suspensão da execução das obrigações do tomador, podendo decidir o juiz, ainda que durante o prazo de graça, sobre as somas devidas, sobre as somas devidas não incidirão juros. Então, ele vai poder decidir se vai ter juros, se vai ter, enfim, algum tipo, aplicar multa, não vai aplicar multa, via de regra não vai aplicar nada. Nós vamos analisar aqui se tem ou não um superendividado ativo ou passivo, que é isso que vai nos interessar, que nós vamos explicar daqui a pouco. Tá? Bom, se eu eventualmente paguei juros, só para vocês terem uma ideia, isso será restituído a mim. Putz, imagina no Brasil, o único que eu vi fazer isso foi o professor Risato Nunes, que era desembargador aqui no Tribunal de Justiça. Foi meu orientador no mestrado. E o que aconteceu? Uma mulher tinha comprado uma geladeira das Casas Bahia em 36 vezes. E ela não conseguiu pagar mais a partir da 19ª prestação. Eles foram lá, pegaram a geladeira dela. E aí, as Casas Bahia recorreu porque achou que ela estava pagando, que ela foi condenada a pagar, perdeu o refrigerador, só que o refrigerador no praceamento não alcançou o valor, né? E eles entraram com recurso no tribunal, aqui numa apelação, para que fosse arrecadado algum outro bem que o juiz não tinha deixado em primeira instância. O Risato Nunes era o relator e ele determinou que não só as Casas Bahia desse um refrigerador novo para ela, mas devolvesse o valor de um outro refrigerador, pois naquele financiamento ela ia pagar 4 refrigeradores. E ele fez um cálculo matemático, ela já tinha pago 2. Então ele falou, agora você vai devolver um novo para ela e vai devolver um dinheiro de um outro novo, porque isso aqui é excesso. Isso aqui é locupletamento, enriquecimento ilícito. Isso aqui para nós é um anatocismo, juros sobre juros. Mas foi a única decisão que eu vi nesse sentido. Na França se analisa e fala para devolver os juros. Fala, olha, ele está se afundando por conta disso. Tá? Então, lá na França cria-se um fichário, que seria uma base de dados para que eu possa consultar antes de oferecer crédito, tá? As pessoas. Esse fichário ele vai colocar ali os incidentes de pagamento, decisões de admissibilidade, de superendividamento. Esse sujeito já se superendividou várias vezes. Opa, não é para discriminar o consumidor, mas fazer com que eu tenha mais cautela ao negociar com ele. Tá? Finalidade da proteção francesa: facilitar a reinserção do consumidor superendividado. Gente, quando um quebra, vários quebram juntos. Eu sou administrador judicial aqui no estado. Então eu acompanho falências e recuperação de empresa. Quando uma falência quebra, muitas pessoas, além dos trabalhadores,
que vão ficar sem emprego, tem fornecedores, são fornecedores exclusivos, né? Existe toda uma cadeia que fica prejudicada com a saída daquela empresa do mercado. Então, quando nós temos uma legislação dessa de superendividamento das empresas, que é a lei de falência, tá? Nós temos a possibilidade de reinseri-la no contexto econômico. Se não tiver condições, tudo bem. Vamos então fazer a arrecadação dos bens e pegar os credores quirografários para poder dividir o patrimônio. Mas isso é uma medida última. Tá? Aqui é a mesma coisa também. Não quer dizer que o sujeito não vai pagar ninguém. Não, só vou dar um prazo para ele. O professor Filomeno, então, o professor José Geraldo Brito Filomeno, que foi um dos autores ele, na verdade, ele foi o vice-coordenador do Código de Defesa do Consumidor atual, vigente. Ele é um promotor de justiça aposentado, hoje advogado, ele coordena os cursos aqui da escola do Ministério Público, uma pessoa assim extremamente bacana, né? E ele diz aqui: a doutrina europeia, acompanhando a objetivação das condutas e fugindo da ideia de culpa subjetiva contratual, tende a superar diferença entre fatos subjetivos e objetivos supervenientes e prefere hoje analisar a dívida, o inadimplemento do consumidor de boa-fé ou o superendividamento como sendo ativo ou passivo. Isso, tá, é o que nós levamos em consideração também no Brasil. Como assim, Cabezon? O autor português Leitão Marques, referido por Geraldo Martins Costa, nos ensina que o sobreendividamento, que também é conhecido como superendividamento, pode ser ativo se o devedor contribuir ativamente para se colocar na impossibilidade de pagamento. Então, sobreendividamento ou superendividamento ativo. Eu compro que nem um doido. Superendividamento passivo. Gente, fiquei doente, não pude pagar. Estou desempregado, não pude pagar. Me divorciei e agora tive um contratempo, me descapitalizei, né? Me ofereceram um crédito de forma irresponsável. Não estou conseguindo pagar, eu peguei crédito para pagar o crédito, o que eu devia. Então, isso é o superendividamento passivo. É esse que a lei protege. É esse que vocês vão conseguir defender. Tá? No Canadá. Canadá também tem um sistema de freios e contrapesos ali para a dívida. Eles têm que olhar se a pessoa tem ou não capacidade de arcar o empréstimo no valor que ela está contraindo. Tá? Caso contrário, vai sobrar para o banco. No Brasil, bom, em 94 nós tivemos o Plano Real e a estabilização da economia. Tá? Só para vocês terem uma ideia, no primeiro ano do Real, cresceu a compra de refrigeradores em 140%, perdão, nos 3 anos posteriores do Real. Da mesma forma, venda de televisor 123%, consumo de cimento 39%. Tá? Por quê? Porque começamos a oferecer crédito. Então, lembre-se que, para nós, tá, a proteção é para o superendividado passivo. Ok? Bom, dignidade da pessoa humana. Já caminhando aqui para o final e só para o estudo de decisões, o que é a tal da dignidade da pessoa humana? Porque vocês vão ver que todas as decisões de superendividamento vai falar para fim de garantia do mínimo existencial ou da dignidade. O que é esse tal do mínimo existencial ou dignidade? O que é a dignidade da pessoa humana hoje? Bom, dignidade da pessoa humana, nas palavras do professor Risato, ele resume de uma forma assim bem objetiva. Ele fala que a dignidade da pessoa humana é algo extremamente subjetivo entre nós, tá? Que se resume no respeito à busca pessoal da felicidade de cada um. Então, entre nós, cidadãos, tá? Nós temos várias formas de procurar um ideal de felicidade. Então, se nós formos, por exemplo, para Canoa Quebrada, chegamos lá na praia, vemos um hippie passar perto de nós, com as madeixas ali soltas, faz um tempo ali que ele não passa um shampoo, faz um relaxamento, né? Com a pele ressecada do sol, suas roupas todas estonadas, desbotadas. Gente, ele não tem um iPad,
ele não usa internet, ele não tem WhatsApp, né? Ele não tem TV a cabo, é um excluído digital, ele não tem carro, se tiver aquela combosa lá com as cores da Jamaica, né? Enfim, dorme dentro de uma barraca, come alimentos crus. Nós vamos olhar um pro outro e falar, coitado desse cara, ele não vive. E nós vamos nos cotizar então naquele momento, fazer uma vaquinha, para a gente oferecer para ele um dia de rei. Vamos ali pagar para ele a estadia no melhor hotel da região, comprar roupas novas, para fazer um corte de cabelo, corte de unhas, hidratação na pele, dar uma volta de helicóptero na região, depois ele vai descer, dar uma volta de jet ski, mostrar para ele o que é a internet, para pegar o jornal do dia, enfim, dar um relógio para ele, um telefone celular, ele não tem telefone celular. Gente, apesar de todo esse conforto que para nós é sinônimo, né, de status, de bem viver. Pode ser que para ele seja o pior dia da vida dele. Aquilo num espelho, ele olha no espelho, por exemplo, ele não se vê, não espelha o que ele é, o que ele busca. Então a dignidade é isso. Né? Para ele, uma vida digna é aquela vida, é aquilo que ele está fazendo. Ele vê a nossa vida e fala, isso é uma vida indigna, não serve para mim. Para o Estado é diferente. O Estado objetivou a dignidade da pessoa humana no artigo 6º da Constituição Federal, ao estabelecer entre nós os direitos sociais. Então, quando eu falo mínimo existencial, que vocês vão ver nesses acórdãos, tá? É a teoria do piso vital mínimo. A teoria do piso vital mínimo diz o seguinte, muito embora entre nós a dignidade seja subjetiva, do Estado para com o cidadão, não, é objetiva. Por quê? Porque o Estado não pode vir aqui, olhar nessa plateia e falar, o pessoal tem uma boa fisionomia, vocês moram onde? Em tal lugar. Não vou colocar hospital público nessa região, porque eu estou vendo que vocês têm condições de pagar um plano de saúde. Ele tem que dar um plano de saúde a quem pode pagar, um hospital para quem pode pagar e para quem não pode pagar. Então, os direitos sociais, lá do artigo 6º, que é saúde, habitação, né, a educação, emprego, lazer, tudo isso é objetivado. O Estado tem que oferecer, independentemente de nós querermos utilizar ou não. Por isso é que nós falamos que para o Estado existe um piso vital mínimo. O que é um piso vital? Né? O que é piso? Você chega para a tua empregada, você pergunta qual é o piso da sua categoria, o estagiário. Quanto que o estagiário ganha? Coitado do estagiário, né? O escraviário. Sobra tudo para ele. Quanto que o estagiário minimamente ganha? Ele fala, doutor, nem sei. Né? Porque realmente não sei, varia. Mas começa lá de meio salário mínimo e tem estagiários ali, sêniores, que ganham R$ 1.700, que é o sonho de consumo do sujeito chegar lá nesse patamar, né? Enfim. Bom, e tem uns que ganham até mais, mas enfim, é muito difícil. Você ganha mais que isso, se dê por muito feliz. Bom, quando eu pergunto para a Constituição, qual é o piso vital? Qual é o piso de vida de uma pessoa para que ela possa minimamente viver? Ele vai falar, olha no artigo 6º, o mínimo de saúde, habitação, né, e de segurança, enfim, de lazer. Na verdade, se transformou no teor do artigo 225 da própria Constituição Federal, quando ela vai falar ali para nós de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, que tem que ter um mínimo disso. Bom, com base então nessa perspectiva, tá aqui a teoria do piso vital mínimo, vocês vão ver os acordos que vão ser proferidos agora. Antes, porém, como nós não temos ainda uma legislação sobre superendividamento, que eu vou mostrar para vocês lá no projeto, o que vocês vão colocar na petição de vocês? Nós vamos fazer toda uma construção com uma ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. E hoje já existem mecanismos que vocês podem citar, tá? A exemplo da Lei de Falências e Recuperações, que é a LFR, tá? Então vamos falar aqui. Aqui só falando onde é que estão os superendividados, né? Então vocês vão ver que a maioria dos superendividados está na classe B,
perdão, na classe D e E. Como assim a classe D e E? Hoje o mercado está se voltando para a classe D e E, porque com o financiamento cabe parcela de pouco valor. Então aquele camarada que ganha 1 salário, 2 salários mínimos, ele consegue comprar. Só que a prestação dele é pequena, mas ele consegue. E é onde tem os maiores juros. Porque eu vou embutir ali, né, com o passar do tempo, uma quantidade maior de juros para poder valer a pena. Tá? Bom, só vou dar uma adiantada. Aqui é uma cartilha do superendividado, lá do Rio Grande do Sul. Tá? Os 10 mandamentos de prevenção do superendividamento. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês por e-mail ou deixo num site para vocês baixarem. Se não, está lá no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Colocar lá, cartilha superendividado TJRS, vem para vocês isso aí. Na verdade, ele parte em cima de um teste, né, de 10 questões, de 10 reflexões e um teste do lado, estou superendividado. Eu não gosto de fazer esse teste, porque sempre dá que eu estou superendividado. Né? Mas, enfim, vamos lá. Então, o professor José Geraldo Brito Filomeno, ele fez uma comparação da lei francesa com a lei brasileira. Ele falou, olha, nós já temos mecanismos para poder aplicar aqui o superendividamento. E o que nós fazemos na prática, até que o Código de Defesa do Consumidor venha a acolher essa teoria, é exatamente seguir o que ele fala. Porque ele fala, olha, nós já temos várias legislações aqui. Primeiro, a inserção nas relações de consumo, aquelas destinadas à oferta de crédito. Está naquele artigo que eu li para vocês, que aplica-se o CDC às instituições bancárias, de crédito securitárias. Lembram? Que é o artigo 3º, parágrafo 2º. Existe também a proibição da cláusula mandato, lá no CDC. Diz ali o artigo 51, inciso 8º. São nulas de pleno direito cláusulas que impõem o representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. O que é isso? Muitas vezes no empréstimo, você está autorizando o banco a pedir novo crédito para te pagar o crédito, que é o famoso SPRID. Né? Que a gente, por exemplo, em 2000, teve um problema muito forte que a OAB aqui acabou encampando e chamando para si a responsabilidade, que era do financiamento dos carros populares. Sobretudo os consórcios com os Corsas 1000. Nós pagávamos as parcelas com base na cotação do dólar. Tá? O dólar estava na época 1,15, mais ou menos. E aí as parcelas começaram a disparar. Por quê? Porque começou a ir para 1,20, 1,26, 1,30, 1,15, 1,18, enfim. A OAB entrou com uma ação. Primeiro, houve um questionamento para os bancos. Por que vocês estão cobrando essa diferença? Né? Ah, porque nós temos que nos basear ao dólar. Mas peraí, como assim o dólar? Não, nós tivemos que nos capitalizar no exterior, pegamos dinheiro lá da nossa matriz no exterior, para poder segurar o cumprimento, a eficácia desse contrato. Ah, é? É. Aí entraram, então, com uma medida judicial para que se provasse isso. Os bancos não conseguiram provar que eles captaram recurso no exterior. Logo, se eu não captei recurso no exterior, eu não tenho por que vincular o contrato a um recurso no exterior. O juiz deu a liminar, né? Nesta ação, então, promovida pela OAB, para que todas as pessoas que tivessem o carro, no caso, elas estivessem pagando o carro 1.000, pagassem o seu consórcio com base na cotação de 1,15, tá? Até o final, até a sentença definitiva de mérito. Perguntem para mim se essa ação foi julgada. Até hoje. Estamos em 2014. Não. Então, o que acontece? Eu tenho uma ação, eu tenho um carro popular, que entraram com uma ação em 2000. Até hoje, não teve o julgamento ali do mérito da ação. Tá? Eu quero vender o meu carro. Meu carro tem uma cláusula de... tá lá, com alienação. Como é que eu vou tirar aquela alienação do documento? Com uma carta de quitação, com a comunicação da quitação para o banco, que já saiu o documento do banco, né? Já saiu o documento sem o gravame.
Mas agora, com essa liminar, né, que não sai. Eu tenho que ir no banco. Aí o banco fala, bom, é o seguinte, somando então aqui a diferença dos juros, você vai pagar tanto. Não, mas espera aí, tem a liminar. Olha, se você quiser esperar o julgamento, tudo bem. Se não, você paga agora. Se der o ganho de causa para vocês, eu devolvo o dinheiro. Ah, não vou fazer, eu vou esperar. Você vai ficar com o mico na mão, então. Então, tá? É muito difícil a gente lutar contra banco. Muito difícil. Por isso que a gente tem que se valer de todas as possibilidades ali que nós temos nas mãos para fazer uma petição muito bem feita, para dar segurança para o juiz. Não pensem vocês que o juiz não tem insegurança, não. Ele muitas vezes não tem parâmetro para dar sentença, e vocês têm que dar segurança para ele. Senão ele não vai defender. É mais fácil para ele falar não do que ele falar sim e se expor. Tá? Súmula 60 do STJ. É nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante, no exclusivo interesse desse. Então, no contrato bancário, eu já elegia o próprio banco para pegar algum empréstimo, caso o banco precisasse, para a manutenção do contrato. Aí o banco sempre falava que pegou, né? E me cobrava a diferença. Então, o STJ já falou, para com isso, e o Código de Defesa do Consumidor também. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor também se aplica. Fala aqui de prática abusiva. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impedir-lhe seus produtos ou serviços. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Os idosos não podiam contratar o Detecta, aquele serviço de BINA. Né? A época telefônica não deixava. Porque é como se a pessoa estivesse fazendo hora extra na terra e fosse morrer e não ia pagar. E quando ia oferecer, oferecia por um preço maior. Não, peraí. Artigo 39, inciso 4º, né? Informações especiais sobre as consequências dos contratos que envolvam crédito. Então, o artigo 52 do CDC diz, já está acabando, tá, gente? No fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre preços do produto ou serviço em moeda corrente nacional, montante dos juros e da taxa efetiva anual de juros, acréscimos legalmente previstos, número e periodicidade de prestações, soma do total a pagar com e sem financiamento. Isso não era cumprido, tá, gente? Até sair a resolução 3.517, lá do Conselho Monetário Nacional, que criou uma coisa chamada CET, não é a Companhia de Engenharia de Tráfego, mas é o custo efetivo total. Então, se o banco não fizer isso, tá, penalidades vão incidir sobre ele. Caso vocês tenham algum financiamento antigo e queiram saber se o juros está errado, entra no Google, escreve calculadora Banco Central. Calculadora Banco Central. Ele vai te mandar num link em que você vai colocar o valor da prestação e a quantidade de meses. Você vai dar 2 ou 3 informações, ele vai te passar tudo se você está ou não pagando algo com juros embutidos. É muito interessante. Tá? Bom, não obstante, nós tivemos em 2005, tá, na resolução 3258 do Bacen, uma proibição, dizendo, é vedado às instituições financeiras. E aqui é aquele conceito que nós vimos no começo. Quem são instituições financeiras? Aquela galera toda. Banco, cartões de crédito, seguradora, etc. e tal. Realizar operações que não atendam aos princípios da seletividade, garantia, liquidez e diversificação dos riscos. Eu tenho que selecionar, não posso ficar dando crédito pré-aprovado para os outros. B. Conceder crédito ou adiantamento sem constituição de um título adequado, representativo da dívida. Eu tenho que fazer um perfil da pessoa, analisar ali uma margem consignável. Caso contrário, o próprio banco está violando regras. E aí, você vai arguir isso, tá, para não ter que pagar a dívida como ele bem estabeleceu. Ok? Uma outra situação que nós temos aqui, pelo artigo 52, parágrafo 2º do CDC. Possibilidade de liquidação antecipada do débito com abatimento proporcional. Se o seu
cliente quiser pagar antes a dívida, tem que ter um abatimento. Tá? Ah, não, mas essa compra foi feita sem juros. Não existe venda no cartão sem juros. Toda venda tem juros. Tanto é que se você for pagar à vista, eles te dão desconto, porque tem juros embutido. Tá? O Instituto da Lesão do Direito Civil, do artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Eu estava precisando do dinheiro, por isso me submeti a esses juros. Negociação do pagamento aos credores pelo insolvente. O artigo 783 do Código de Processo Civil permite, tá, que eu faça ali uma mini recuperação judicial, que eu peça prazo, tá, para eu pagar os meus devedores, como se fosse uma recuperação judicial de pessoa física. Direito à revisão contratual, que é o artigo 54 do CDC, mais o do Código Civil, que fala da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, que é uma novidade no Código de 2002. Né? Que está aqui o artigo 478 e 480. Então, ele fala aqui, né? Vamos aqui direto. Nos contratos de execução continuada, contrato de parcelamento. Aí diz ali, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Lembre-se, resolução é por inadimplemento, resilição, tá? É por vontade das partes, por acordo entre as partes, ok? Então, a resolução pelo inadimplemento. Os efeitos da sentença, que é decretar, retroagirão a data da citação. Artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Não estou aguentando o pagamento daquela parcela. Posso entrar com a base no artigo 480 para pedir uma redução? Sim, é direito. Bom, aqui, pessoal, finalizando, tá? Eu só vou passar para vocês aqui algumas decisões. Não quero me alongar aqui, ficar falando mais que a boca, senão o pessoal, primeiro que vai debandar, outros vão dormir, vai ser uma loucura aqui. Bom, então tivemos um agravo de instrumento em que se decidiu o seguinte, isso aqui foi lá no Rio Grande do Sul. Pedido formulado por servidor estadual de cancelamento dos descontos em folha de pagamento das parcelas relativas a empréstimos intermediados por associação de classe. Revisão da posição do relator. Diante do novo entendimento jurisprudencial majoritário do segundo grupo cível, reconhecendo a validade de cláusula de autorização de desconto direto, mas limitando a sua eficácia percentual máximo de 30%, aplicando logicamente a legislação estadual, aí preservação do mínimo existencial, evitando o superendividamento, ele acabou decretando então o acolhimento do recurso. Tá? STJ, ali no agravo, né, regimental no recurso especial número 690967, tá, que começou lá no Rio Grande do Sul, isso aqui para nós é um paradigma. Tá? Se vocês forem entrar com uma ação, não deixe de citar isso aqui. Vocês vão ver que o STJ já pacificou o entendimento no sentido da validade do desconto em folha dos empréstimos bancários. Contudo, tá, há um limite. Que limite? De 30%. Tá? Diz aqui, depois, no outro recurso, com o ministro Rui Rosado, o banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato de adesão. Então você tem que juntar este e os julgamentos dos tribunais dos estados. O Tribunal do Rio Grande do Sul não é bom vocês juntarem. Por quê? O Tribunal do Rio Grande do Sul é muito liberal. Isso aqui em São Paulo é mal visto. Tá? Acho que vocês sabem disso. Né? Então,
o ideal é que vocês peguem ou do Tribunal de São Paulo, ou do Tribunal de Minas Gerais, tá? Tribunal de Mato Grosso, ou do Tribunal de Justiça lá do Ceará. Mas esses tribunais muito liberais, o nosso tribunal aqui não aceita, porque o pessoal é muito conservador aqui. Então pega essas duas decisões, falando, olha, pode descontar. O ministro Rui Rosado falando, entretanto, não pode pegar tudo, e pega aqui da região falando, o certo é até 30%. Tá? Então, aí vocês vão ver que nós já tínhamos uma discussão lá na reunião do Comitê de Defesa do Consumidor, falando aqui do crédito gratuito, né, que é do crédito pré-aprovado. Eles diziam que o Estado brasileiro tinha que se comprometer a criar uma legislação para a defesa disso. Foi em 2009, até hoje não saiu nada. O Rio de Janeiro já editou uma súmula do tribunal, falando o seguinte: a retenção de valores em conta corrente oriunda de empréstimo bancário ou de utilização de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 30% do salário do correntista. Então, no Rio, já temos súmula de tantas e quantas decisões já foram proferidas. São Paulo tem, Cabezon? Não. Ainda não temos. E aqui, para finalizar, só para vocês saberem, tá? O projeto de lei 238 de 2012, que vai alterar o CDC, traz para nós direito do superendividado. Ok? Então, o artigo 54A diz: essa seção tem a finalidade de prevenir o superendividamento da pessoa física, promover o acesso ao crédito responsável e a educação financeira do consumidor, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial. Novamente, falando do piso vital mínimo. Sempre com base nos princípios da boa-fé, da função social do crédito ao consumidor e do respeito da dignidade da pessoa humana. E aí, gente, tá? Ele vai estabelecer que nós temos que olhar a margem consignável da pessoa, quanto que ela ganha, pegar estabelecer 30%, se aquilo está dentro do que ela pode pagar, tá? Eu não posso formular preço para pagamento a prazo idêntico ao pagamento à vista, vai acabar com esse negócio. Não existe crédito sem juros, gratuito, sem acréscimo, taxa zero, tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor vai proibir essas menções, está aqui no parágrafo 4º, inciso 2º. Indicar que uma operação de crédito poderá ser concluída sem consulta de serviços de proteção ao crédito, tá? Ou sem análise de renda. Isso é engodo, isso é armadilha. Não existe... gente, banco não tem alma caridosa. Alguém tem que ganhar. Tá? Ele não vai fazer um empréstimo para não ganhar. Então, saiba que você vai pegar sem consultar a tua renda, mas ele quer a tua alma. Não tem jeito, né? Ocultar por qualquer forma ônus e riscos da contratação do crédito. Se assina um contrato, aí o sujeito fala, olha, os contratos, os termos do contrato estão lá no nosso site, viu? Depois você baixa. Eu não sei nem o que eu assinei ali, não é verdade? Bom, e ele fala aqui, ó, que o pagamento das dívidas, tá? Com relação ao comprometimento da renda do sujeito, não poderá ser superior a 30% da sua remuneração mensal líquida. Não bruta. Líquida. O que é líquida? Tira o imposto de renda, tira a contribuição previdenciária, aí o que sobrou, no máximo 30% disso eu pago para empréstimo. Porque se for da bruta, eu estou frito. O dinheiro vai muito mais, né, pelo ralo. Tá? E aí ele diz o seguinte também, que eu vou ter direito à dilação do prazo, ou seja, ampliação do prazo para pagamento, redução dos encargos da dívida, substituição de garantias para quem for superendividado passivo, não é para o comprador compulsivo. Tá? Bom, aqui, pessoal, não quero mais me alongar, queria, na verdade, conversar com vocês um pouco, mas estão as demais disposições que diz que eu não posso ficar sediando, pressionando o consumidor, principalmente se ele for idoso, analfabeto, doente, né, ou em estado de vulnerabilidade, para que ele contrate produto ou serviço. Eu fico pressionando o cara para ele fechar, então eu fico tentando dar uma cantada nele para ver se eu levo ele no bico. Né? Isso, na verdade, vai levar a essas regras, então, depois de cancelamento do próprio negócio. Tá?
Então, são absolutamente nulas e assim podem ser declaradas de ofício pela administração pública ou pelo Poder Judiciário. Qualquer forma que condicione ou limite acesso ao órgão ao Poder Judiciário, imponham ou tenham com efeito renúncia à empenhorabilidade do bem de família, estabeleçam prazo de carência na prestação e fornecimento de produtos e serviços. Então aqui, pessoal, aproveitar e colocar na sacola uma série de coisas que a gente passa no dia a dia na contratação de produtos ou serviços, de compra de produtos ou contratação de serviços. Então aqui, ó, que também é nulo cláusulas que considerem o simples silêncio do consumidor como a aceitação dos valores cobrados, em especial nos contratos bancários, financeiros, securitários, de cartão de crédito ou de crédito em geral, das informações prestadas nos extratos, ou de modificação de índice ou de declaração contratual, ou alteração contratual. Ontem minha mãe me ligou desesperada. Falei, o que foi, mãe? Filho, chegou uma carta do Bradesco aqui dizendo que eu devo R$19. Meu pai teve 5 AVCs e ele teve um câncer no cérebro e na garganta. E ele está vivo, graças a Deus, por um milagre de Deus, que a gente acredita muito. E ele começou a receber uma aposentadoria do IPESP em outro banco. Ele foi fechar a conta no Bradesco em 2008. Fechou a conta. E aí, nessa semana, veio uma conta dizendo que ela devia R$19. Ela chegou no banco e falou, mas por que está devendo R$19? A mulher pegou e falou, não, é 19, é 4.019. O quê? 4.019? É sim, senhora, porque 19 é o que está acima do limite do cheque especial, por isso que foi, mas são 4.019. Minha mãe quase que teve um troço dentro da agência, né? E aí ela falou, mas eu fechei a conta, mas eu vim aqui fechar a conta. Minha mãe lembrou até o nome da mulher que ela falou. Eu falei, com a Kelly, e não sei o quê, papapá. Ah, mas a gente não guarda o papel, já faz muito tempo. Então, por isso que a gente precisa ter mesmo esse tipo de proteção, né? Porque é difícil. Como é que você vai fazer uma prova negativa agora? Né? Que eu não estava mais usando essa conta. Minha mãe está achando o papel de 2008 que ela usou? Está achando nada. Então, quer dizer, é um absurdo. Né? É um absurdo. Bom, a conciliação no superendividamento se tornará também obrigatória. Tá? E aqui, pessoal, o STJ já estabelecendo em algumas ações a margem de 30% de limitação. Tá? Então, eu queria nesse momento, então, agradecer a presença de vocês. Desculpem, gente, ter falado tanto, mas eu não tinha como falar do assunto sem fazer uma perspectiva de direito bancário e de direito do consumidor com vocês. Tá? Chegar aqui e falar, gente, superendividamento hoje é aquela regra que, se nós gastarmos ali mais do que a gente pode, no máximo vão descontar 30%, desde que eu não tenha a culpa do meu superendividamento. Não dá, tá? Obrigado, eu devolvo a palavra ao Dr. Lucena.